Calma, gente, não precisa sofrer. Você sabe que meu lema aqui é simplificar tudo pra vocês, né? Então hoje você vai parar de perder seus cabelos, ou pelo menos o que resta dele. Hoje você vai aprender o que é esse tal fluxo de caixa, qual que é a sua importância e como controlar o seu dinheiro no dia a dia. É pra já! Olá, meus empreendedores favoritos, mais um vídeo aqui do canal Mais Empreendedor do YouTube. Eu sou Daniel Nigli e toda semana, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui logo, não vai perder tempo. Toda semana eu subo um vídeo com uma dica, com uma entrevista, com algum conceito, eu respondo as perguntas de vocês, para te ajudar a criar um negócio de sucesso. E agora que você já está inscrito aqui, vamos começar no tema de hoje. Eu não tô mentindo, é de verdade que eu falo isso. Muita empresa quebra porque não controla o dinheiro. Não é nem porque tem uma ideia ruim. Às vezes até tem uma ideia top, foda, ótima, mas não controla o dinheiro e aí quebra. O dinheiro é o oxigênio da empresa. Se você não sabe controlar isso, ferrou. Então vamos lá que eu vou te ajudar a entender como controlar esse seu dinheirinho. Ô, dinheirão. Na teoria é simples, você vai ver que na prática teria tudo para ser simples também. Mas na realidade é outra coisa aqui no Brasil. Então antes de começar, deixa aqui nos comentários um hashtag eu me perco, se você se perde no dinheiro, ou um hashtag eu controlo, se você já controla o seu dinheiro, então você tá vendo esse vídeo pra quê? Depois a gente vê o resultado, eu divulgo lá no Instagram, depois a gente conversa sobre essa enquete aqui. Vamos ao que interessa. Fluxo de caixa nada mais é do que você ter o controle do que entra e do que sai da sua conta. Controle diário, semanal, mensal, enfim. É uma foto, nesse período que você definiu, das entradas e das saídas. Se entra mais do que sai, fluxo de caixa positivo. Se sai mais, se você gasta mais do que está entrando, do que você está ganhando, fluxo de caixa negativo. Mas o primeiro ponto de atenção aqui para vocês. Não vai misturar conta pessoal com conta da empresa. Você não pode usar aquele seu cartão de crédito da empresa para gastar no cineminha de final de semana, para comer, para sair no rodízio japonês. Não vai misturar essas coisas, senão você vai se perder e aí sua empresa, estatística. Confia em mim, vai dar merda se você começar a misturar as duas contas. Então separa. Agora que você já separou, vamos fazer uma dinâmica aqui, um exercício para você aprender como controlar esse dinheiro. Na prática, no dia a dia, na execução do seu negócio. Vamos supor que você tenha uma brigaderia, e vocês sabem que eu gosto de brigaderia, porque eu sempre falo de brigaderia aqui nos exemplos. Vamos supor que no primeiro mês de operação, na sua brigaderia, você fature R$4.000. Você entrou, é positivo, é verde, entrou R$4.000 na sua conta. Então você vai escrever lá na sua planilha, no Excel, não faz isso em controle de pão. Escreve no Excel, R$4.000 positivos, no mês 1. Só que, porém, entretanto, todavia, você vendeu esse brigadeiro no cartão de crédito e por passar no cartão de crédito você tem aquelas taxas de maquininha. Então, na média ali, você vendeu R$4.000, você deve ter gastado R$120 só de taxa, pagando para a maquininha. Negativo, era vermelho. Coloca lá no Excel, menos 120. Tá vendo que o dinheiro tá saindo? Não é aqueles todos 4.000 que você ganhou, que você vai embolsar. Você tá pagando coisa. Nessa foto desse mês, você também pagou R$1.000 de gasolina. Você tirou ali R$1.000 de Prolabore. Você tá trabalhando, esse é o seu salário. E gastou R$100 para produzir ali de conta de luz. Você não sabe de onde eu tô tirando, né? Mas tá aqui no fim do cenário. Tô dentro, tô fora. Tô dentro, tô fora. Enfim, e voltando. Somando, subtraindo daqueles R$4.000 lá que você faturou, todas essas contas, essas despesas aqui, no final do primeiro mês, supondo que todas foram essas suas despesas aqui do primeiro mês, óbvio que na sua realidade você tem outras coisas, você tem o custo de matéria-prima, tem outras coisas que você tem que incluir, mas aqui é um exemplo simplificado. Então, positivo menos todos esses negativos, sobrou no caixa da sua empresa, não no seu bolso, no caixa da sua empresa nesse final do primeiro mês, R$1.780. É no caixa da empresa, não é pra você, porque você já tirou os R$1.000 de Prolabore. Aqui é da empresa, não mete o dinheiro, a mão no seu dinheiro. Não vai te quebrar. Essa foi a foto do seu fluxo de caixa no primeiro mês, mas o fluxo de caixa é uma evolução no tempo. Então vamos seguir nesse mesmo exemplo. No segundo mês, essa sua brigaderia faturou
R$3.000. Positivo é verde, coloca ali na planilha, no seu Excel. Por outro lado, você também tem algumas despesas que são as mesmas, você tem os mesmos R$1.000 de gasolina, você pode tirar os seus mesmos R$1.000 de Prolabore, porém, todavia, você faturou menos, você vendeu R$3.000. Obviamente, você vai pagar menos taxa no cartão de crédito. Aqueles R$120 que você pagou no primeiro mês, agora são R$90. E esse 100 aqui era pra outra coisa que eu não joguei. Mas supondo que deu tudo certo aqui na sua planilha e você não esqueceu uma despesa, você vai lá e coloca todas as despesas no Excel e no final das contas, no final do segundo mês, somando com aquele caixa que sobrou no final do primeiro mês, você tem R$2.590 no caixa, que basicamente é o que sobrou no caixa do primeiro mês, mais esse faturamento do segundo, menos as despesas do segundo, e aí você vai fazendo isso mês a mês, daqui pra frente. Se quiser ter um controle semanal, você pode ter. A periodicidade você define, mas nunca mais do que um mês, porque basicamente é isso que você tem na sua conta do banco, cartão de crédito, então mensalmente é o que eu indico você fazer. E por que o caixa é fundamental na empresa? Muito mais do que o lucro em si, porque o caixa é o oxigênio. Se você, por exemplo, tiver que fazer uma manutenção do seu carrinho, ali de brigadeiro que custe R$2.000 no mês, você vai desembolsar isso, seu fornecedor vai querer te cobrar no mês. Se você não tiver esses R$2.000, ferrou. Mas se você tiver, nesse exemplo, você vai pagar os 2.000 e vai sobrar 590 ainda. Ficou apertado, né? Mas é assim mesmo, a vida é essa, mas se você não tiver esse controle de caixa e não tiver dinheiro em caixa, ferrou. Então acredita em mim, mais uma vez, quando eu te falo que não ter um controle de caixa é um dos principais motivos de quebra de empresa. Então não faz a mesma coisa que essa galera faz. Não vire estatística, aprende comigo e coloca na prática. Na teoria é lindo, mas quero ver na prática você. Então, antes de sair daqui, pelo amor de Deus, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, empreendedor, futuro empreendedor, perdido nas finanças, que precisa de uma ajudinha financeira. Esse aqui é um dos principais indicadores. Compartilha com eles, porque eu sei que você já deu like, já se inscreveu aqui no canal, tá esperando a semana que vem, com o sininho ativado.